Vamos admitir, a maioria dos vídeos do pé grande é borrada, tremida e fácil de descartar. Mas e se eu te dissesse que existe uma gravação feita em 2001 que mostra movimento muscular visível, tecido mole e até mesmo um possível filhote agarrado ao peito da criatura? Detalhes que nenhuma fantasia poderia replicar. E não, este não é o filme de Patterson Gimlin. Esta é a filmagem de Harley Hoffman, mas a história por trás dela é ainda mais estranha do que a própria gravação, como você vai ver. 2 décadas atrás, um único vídeo apareceu na internet postado por um cara chamado Hutch Hoffman. O título era Real Bigfoot Video Exclusive e prometia mostrar algo extraordinário. Hoje, vamos mergulhar fundo nessas imagens, na história fascinante por trás delas, nos 2 irmãos que as trouxeram à tona e nas crenças e buscas bizarras que parecem ter criado uma divisão entre eles. Do pé grande ao Papai Noel, isso mesmo, você ouviu direito. De maravilhas incríveis à tragédia, esta é a história de Harley Hoffman e das imagens impressionantes que ele registrou em 2001. Filmado no que muitos acreditam ser a região acidentada do sudoeste do Lower Mainland da Colômbia Britânica, no Canadá, essas imagens mostram um hominídeo bípede realmente gigantesco. Ele atravessa uma vegetação densa e difícil, com uma fluidez e força que parecem desumanas. Sua estrutura muscular, suas pernas o impulsionando para a frente com força e confiança inegáveis. Isso não é só um passeio no parque. Então, o que sabemos exatamente sobre esse vídeo misterioso? Bem, como eu disse, o homem por trás da câmera era Harley Hoffman, e ele gravou as imagens em algum momento de 2001 em algum lugar do interior da Colômbia Britânica. Havia 2 irmãos envolvidos, Harley e Hutch Hoffman, e eles vinham de uma longa linhagem de exploradores, aparentemente. Ambos estavam acostumados ao ambiente selvagem desde jovens. O vídeo em si mostra uma figura alta e escura, parcialmente encoberta pela vegetação, que dá alguns passos por uma encosta ou clareira e depois sai de vista. O clipe é curto e gravado com câmera na mão. As primeiras coberturas em blogs e fóruns apresentaram isso como uma das melhores filmagens do pé grande desde o famoso filme de Patterson Gimlin, o que incentivou repostagens, análises e debates ao longo dos anos 2010 e 2020. Várias postagens posteriores e versões supostamente estendidas ou de melhor qualidade circularam, mas nenhum arquivo bruto, foto, XEF ou mesmo mapas de localização do local foram divulgados pelo cinegrafista. Quais são os principais detalhes dessa filmagem? O que traça o retrato mais convincente de um Sasquatch vivo e autêntico? Bem, a filmagem parece mostrar definição muscular visível, com deltoides arredondados, uma área de tríceps pronunciada e até mesmo uma sugestão da crista espinhal e da estrutura das costas, por baixo dos pelos, que você esperaria ver em um primata real, vivo e não classificado. Em alguns quadros, há até o que parece ser movimento de tecido mole nas coxas e glúteos durante a passada, algo muito difícil de falsificar com uma fantasia. Na verdade, de acordo com o veterano designer de fantasias e criaturas de Hollywood, Bill Munns, o movimento convincente dos músculos é a única coisa que até hoje não pode ser feita corretamente com uma fantasia de macaco. O fator principal é que a musculatura, quando esculpida no design de uma fantasia, não se move. Aliás, se você está gostando deste conteúdo e quer mais análises profundas e as evidências mais convincentes sobre a existência da espécie Sasquatch, então aperte o botão de se inscrever e o sininho de notificações. Você não vai encontrar análises tão profundas assim em nenhum outro lugar da internet. Criei uma página no Patreon chamada Cabin in the Woods, onde você pode se conectar comigo e com minhas evidências sobre o pé grande de forma mais direta. Contarei mais no fim do vídeo. A textura do pelo parece natural, com sombreamento, formação de mechas e um brilho sutil que muda conforme a figura se move. Combinado com a forma como a iluminação interage com o pelo, a impressão é de volume e profundidade reais, e não de um material artificial formando uma fantasia. A postura do sujeito e a posição dos membros sugerem as proporções de um grande hominídeo, com ombros largos e braços que ficam visivelmente mais baixos do que os de um humano.
Seu movimento e andar parecem fluidos e naturais, mesmo em terreno florestal acidentado e irregular, sem apresentar aquele balanço típico de uma fantasia ou elevação rígida do calcanhar que normalmente denunciam uma farsa. O andar da criatura e seu movimento natural através de um terreno extremamente denso e difícil são uma forte demonstração de seu atletismo e força naturais. Características que seriam difíceis para um ator humano replicar, especialmente em uma fantasia desconfortável. Quando eu estava olhando essas imagens, algo sobre a figura imediatamente me chamou a atenção. Simplesmente parece mais robusto e largo do que um humano seria, especialmente nos ombros. Agora, eu normalmente não costumo usar análise de IA nas minhas pesquisas, mas decidi passar esse quadro pelo ChatGPT para ver que tipo de análise proporcional ele geraria. Veja o que saiu desse exercício. As proporções aproximadas da figura neste filme, de acordo com o ChatGPT, incluem uma medida da cabeça ao tronco, ao longo de toda a parte superior do corpo, de cerca de 120 pixels. A largura dos ombros, pelo menos o que é visível pelas costas, é de cerca de 85 pixels. O comprimento do braço, do ombro até o cotovelo dobrado, é de cerca de 70 pixels, embora o antebraço esteja oculto na vegetação. O que exatamente essas medidas nos mostram? Bem, elas nos permitem calcular certas proporções corporais do sujeito do filme e depois comparar essas proporções com as proporções típicas do corpo humano para ver se há alguma diferença significativa. Por exemplo, se dividirmos 70 pixels por cento e 20 pixels, isso nos dará a proporção entre o torso e o braço da criatura nesta filmagem. E esse número é 0,58 pixels. Para calcular a proporção entre a largura dos ombros e a altura do torso, dividimos 85 pixels por 120, e esse resultado é 0,71 pixels. Então vamos comparar essas proporções com os números típicos de um ser humano. A proporção do braço para o torso em humanos varia de 0,45 a 0,5, em comparação com a proporção de 0,58 do torso para o braço da criatura nas imagens de Hoffman. Basicamente, os braços do sujeito do filme são mais longos em relação ao torso do que os braços de um humano médio. Agora, a proporção média do ombro para a altura em humanos é de 0,25 a 0,3, e isso é comparado à proporção de 0,71 da largura dos ombros para a altura do torso do sujeito do filme. Essa é uma diferença enorme, mais do que o dobro da largura relativa dos ombros em relação à altura do torso na criatura deste vídeo, se comparado aos números típicos de humanos. Então, mesmo levando em conta a interferência da vegetação e o fato de que o antebraço dessa criatura está escondido, esses números apontam fortemente para proporções acima das humanas. Os ombros se estendem por quase 3/4 da altura do torso, muito mais robustos do que a constituição de um humano, e o braço superior visível já alcança ou supera as médias humanas. Mais surpreendente ainda é que uma medição do ombro ao pulso dessa criatura provavelmente mostraria vantagem de alavanca ainda maior do que vimos. Então, basicamente, mesmo sob uma medição conservadora, esse quadro revela um formato corporal muito mais largo e poderoso do que a média humana. E isso está alinhado com o que as testemunhas do Pé Grande frequentemente descrevem quando falam sobre as proporções do Sasquatch. Esses detalhes minuciosos e quase inconscientes conferem uma autenticidade que é difícil até para o cético mais determinado descartar, pelo menos se ele estiver sendo lógico e criterioso. Mas o tamanho e as proporções não são os únicos detalhes anatômicos impressionantes aqui. Em certos quadros, alguns observadores notaram o que poderia ser uma orelha ou outra característica anatômica, o que aumenta significativamente a sensação de realismo. Além disso, em todas as imagens disponíveis, não há costuras, zíperes ou sinais de enchimento visíveis, apesar do forte contraste entre a figura e o fundo, que deveria revelar essas falhas caso existissem. O aspecto fascinante das imagens de Hoffman está não apenas no que podemos ver, mas também naqueles detalhes que não conseguimos enxergar. A ausência de costuras visíveis, o andar fluido, o movimento dos tecidos moles e dos músculos que aparece de forma bastante evidente.
e a natureza aparentemente não adulterada das imagens, que foram capturadas com uma simples câmera de vídeo portátil em 2001, tudo isso aponta para um ser vivo real, não para uma fantasia fabricada. Mas, por mais convincente que esse vídeo possa ser, ainda existem críticos ferrenhos que questionam sua credibilidade e levantam muitas dúvidas sobre as circunstâncias que envolvem o lançamento dessas imagens. Eu não embarcaria em nenhuma expedição se não tivesse um forte pressentimento sobre isso. A verdadeira questão é, uma vez que o encontrarmos, sabe o que faremos depois? Então vamos nos aprofundar em todos esses pontos. A primeira crítica é que há uma folga na região da coxa, que na opinião dos céticos, indica uma fantasia grande demais. Em um momento do filme, vemos o que à primeira vista parece ser essa pele solta ao redor das coxas, algo consistente com um homem de tamanho normal vestindo uma fantasia de macaco grande. Isso, é claro, é visto como prova de que as imagens são uma farsa. E sim, quando você congela a imagem no momento certo, realmente parece mostrar pele na coxa, ou possivelmente uma fantasia pendurada de forma folgada na perna esquerda, dando a impressão de que é apenas uma pessoa usando uma fantasia. Mas quando você assiste ao vídeo com atenção e entende o contexto do que está acontecendo naquele quadro, fica claro que o que você está realmente vendo é a mão da criatura balançando para baixo na frente da coxa enquanto ela dá grandes passos para frente. Isso cria a ilusão de algo folgado na perna, mas na verdade é apenas a mão esquerda da criatura. A próxima crítica que os céticos levantam sobre essa filmagem é uma pergunta: por que ninguém voltou à área para procurar pegadas, ou para fazer medições de referência? Nenhum levantamento do local foi feito, não há medições de referência, nem filmagem bruta estabilizada. Certamente incomum para o que muitos entusiastas do pé grande consideram um vídeo de destaque. E esse é um ponto justo. Honestamente, isso também me incomoda. Mas é o seguinte, isso foi filmado em 2001. Não existia o mesmo manual de como lidar com uma evidência do pé grande como existe hoje. Se alguém capturasse algo assim hoje em dia, você esperaria que as pessoas voltassem para a área na manhã seguinte com drones, moldes de gesso, medidores a laser, o que você imaginar. Mas naquela época, conseguir colocar o vídeo online já era um grande feito. E não vamos esquecer, a maioria das pessoas que vê um pé grande não são pesquisadores profissionais. São apenas pessoas comuns, pegas de surpresa, geralmente por um momento muito breve. O primeiro pensamento delas não vai ser: vamos montar uma investigação forense completa. O primeiro pensamento delas é choque, incredulidade e, no caso do Harley, talvez até só querer compartilhar a fita e depois se afastar. Agora, eu entendo. É frustrante que ninguém tenha investigado, mas isso não apaga o fato de que essa região do Canadá tem literalmente centenas de relatos de avistamentos de Sasquatch até hoje. Então, embora a falta de medições realmente levante suspeitas, e com razão, isso não significa automaticamente que a filmagem é falsa. Mas aqui está a parte realmente estranha. Depois que a filmagem foi divulgada, Harley Hoffman basicamente desapareceu. Sem entrevistas, sem atualizações públicas, nada. O irmão dele, Hutch, que colocou o vídeo na internet, também sumiu no anonimato. Isso por si só já é estranho e leva diretamente à próxima grande crítica que as pessoas têm sobre essa filmagem: o intervalo de 5 anos e a cadeia de custódia. Ela foi novamente filmada em 2001, mas só foi postada em 2006. Um atraso inexplicável que compromete a cadeia de custódia e levanta suspeitas de fraude. E com razão. Por que Harley Hoffman esperou 5 anos para compartilhar essa filmagem? Bem, ele não esperou. Na verdade, Harley nem chegou a divulgar o vídeo. Em 2001, ele foi citado dizendo: quando eu trouxer o grandalhão numa jaula, aí eles vão acreditar no que vem. O público só foi ver esse vídeo quando o irmão de Harley, Hutch, postou no canal dele no YouTube em 8 de abril de 2006. E lembre-se, na época da publicação, o YouTube existia há apenas 1 ano. Ainda não havia um local único para compartilhar vídeos online como as plataformas atuais. Essa é uma explicação plausível para o motivo de tão poucas pessoas terem visto as imagens antes de Hutch publicá-las no YouTube.
Mas, além disso, a narrativa bizarra em torno do vídeo e de sua publicação, na verdade, aumenta a credibilidade, em vez de diminuí-la. O intervalo de 5 anos entre a gravação e a publicação, frequentemente criticado, é facilmente explicado, tanto pelo conflito pessoal entre os dois irmãos, e mais diretamente pelo fato de que o YouTube nem sequer existia até um ano antes do vídeo ser enviado. Então, Por que foi que Hutch postou o vídeo no YouTube em 2006? O consenso geral entre aqueles que acompanharam a história de perto é que Hutch Hoffman lançou o vídeo em 2006 para promover seu próprio projeto pessoal, sobre o qual falaremos em breve. E pode acreditar, é estranho. Hutch fez isso sem o conhecimento de Harley, e é por isso que o vídeo inclui cortes de Harley Hoffman falando no início, que parecem um teaser. É absolutamente real. Estou te dizendo, aplique os mesmos princípios científicos que eles defendem naquele filme e me diga que não é real. Lembre-se, ciência é atitude. Não são máquinas. Ciência é uma atitude de questionamento. Não é duvidar, mas questionar. A ciência pode ou não conseguir a prova que a satisfaça algum dia. Provavelmente também é por isso que Harley nunca deu uma entrevista ou fez uma declaração pública desde o lançamento das imagens. Depois que seu irmão publicou o vídeo, Harley Hoffman basicamente sumiu do mapa. Sabendo disso, a cadeia de custódia é simples e clara. o desejo de Harley de reter o vídeo até reunir mais evidências e a decisão unilateral de seu irmão Hutch de publicá-lo mesmo assim contra a vontade de Harley adiciona uma camada de drama humano e motivação à situação. Honestamente, isso é muito mais plausível do que uma farsa coordenada. Isso nos leva a outra grande crítica que os céticos levantam sobre esse vídeo: Hutch Hoffman e suas atividades paralelas. Então, para ajudar a contar essa próxima parte bizarra da história, gostaria de apresentar a todos vocês meu grande amigo e colega pesquisador Josh da Austrália. Josh não é só um entusiasta do pé grande, é um experiente explorador da natureza, já tendo percorrido milhares de quilômetros por alguns dos territórios mais remotos e inóspitos do planeta. Além disso, ele é um pesquisador incrivelmente minucioso que investiga profundamente para chegar à verdade e não deixa nada passar. Josh tem me ajudado a pesquisar esses vídeos e, sinceramente, não há ninguém melhor para esse trabalho ao meu lado. Obrigado, Robert. Vim falar sobre Hutch Hoffman e a busca pelo Papai Noel. Sabemos que em 2001 Harley capturou as imagens famosas, e então, 5 anos depois, elas aparecem no canal do Hutch no YouTube, editadas em um trailer com um site no final, searchforsanta.com. O site também é a única informação no canal do Hutch no YouTube. Agora, infelizmente, esse site não existe mais, mas temos ferramentas como o Internet Archive, o Wayback Machine, e podemos pesquisar registros históricos de nomes de domínio para esclarecer um pouco mais a situação do que tínhamos antes. Assim, encontrei e assisti a cópia completa do documentário Em Busca do Papai Noel. É uma loucura, deixarei o link na descrição. O filme mostra Hutch liderando uma equipe de cientistas, pesquisadores e clausologistas ao Polo Norte Magnético em busca da oficina do Papai Noel. Motivados por um trenó antigo achado em escavação arqueológica no deserto, a equipe enfrenta problemas com os equipamentos, atribuídos ao perímetro de defesa do Papai Noel. Eles veem renas leves demais para deixar rastros na neve e mostram supostas fotos do Papai Noel se movendo à velocidade da luz para entregar presentes a tempo do Natal. É uma jornada e tanto. Tentei contatar o diretor do documentário e outras pessoas creditadas no filme, mas ainda não obtive resposta. Aqui precisamos preencher algumas lacunas e abordar a principal questão sobre o filme Em Busca do Papai Noel. É real ou é um documentário? Bem, sem falar com Hutch ou com a equipe, não há como saber ao certo. Acho seguro dizer que a busca de Hutch Hoffman pelo Papai Noel foi feita como um falso documentário cômico. Parece isso, e eles admitem vagamente nos créditos finais que foi inventado. Isso me deixa com 2 perguntas que precisam ser respondidas. Uma é, por que Hutch usou as imagens do pé grande do Harley no trailer do seu falso documentário Em Busca do Papai Noel? E a outra pergunta, o que houve com Hutch e Harley após o lançamento dele? Eles desapareceram, os dois. Antes de continuar, preciso dizer que tudo o que vou compartilhar é apenas um palpite, considere isso.
Eu acredito que Harley Hoffman e Hutch Hoffman são a mesma pessoa. Eles não são gêmeos, são a mesma pessoa. Harley Hoffman filmou um pé grande em 2001 e não sabia o que fazer com as imagens. As evidências online sugerem que ele passou muito tempo tentando capturar um pé grande para provar a todos que o que ele filmou era real. Também parece verdade que, 5 anos depois, ele trabalhou e produziu um falso documentário chamado A Busca pelo Papai Noel, e desenvolveu um alter ego que ele chamou de Hutch. Então, a última pergunta que precisamos fazer é: o fato de ele ter feito um falso documentário sobre o Papai Noel descredita as imagens que ele capturou em 2001. Não acho que descredite, como já dissemos, parece uma criatura real. Isso não se move como alguém fantasiado. E a nossa crença, novamente, não baseada em evidências, mas sim em uma coleção de dados. Isso parece apontar nessa direção. Que Harley Hoffman viu o pé grande em 2001 e passou muito tempo tentando capturá-lo para provar que ele é real. E então, 5 anos depois, decidiu fazer um pseudo-documentário sobre o Papai Noel. Obrigado, Josh. Agora vamos passar para as minhas considerações finais sobre esse vídeo extremamente intrigante. Essa história bizarra, mas verificada, dos bastidores oferece uma explicação simples, porém poderosa, para o caminho estranho que esse vídeo percorreu até chegar ao público. E ao fazer isso, aumenta sua legitimidade. Essa é minha conclusão. Conte nos comentários, você acredita que essas imagens são reais ou ainda tem dúvidas? Gostaria de saber sua opinião. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com sua família e amigos e inscreva-se no Cabin in the Woods para mais conteúdos sobre o pé grande. Agradeço por assistir e vejo todos vocês no próximo vídeo. Se você já quis fazer parte dessa busca pela verdade sobre o pé grande, não apenas assistindo de fora, mas realmente ficando ao meu lado enquanto eu aprofundo as investigações, então acabei de lançar algo especialmente para você. Meu novo Patreon já está disponível e foi estruturado como uma equipe de pesquisa. Você pode se inscrever de graça e ainda ter acesso a fotos dos bastidores e enquetes ocasionais. Isso está aberto para todos. Mas se você quiser ir além, inscreva-se como apoiador de pesquisa. Por $5 por mês, você terá acesso antecipado a versões sem anúncios de todos os meus vídeos, fotos exclusivas dos bastidores e enquetes exclusivas. No nível de participante de pesquisa, $10 por mês te dão tudo isso, além de vídeos dos bastidores, 10% de desconto em todos os produtos exclusivos de Cabin in the Woods, entrevistas completas e estendidas, e poder de voto para os próximos projetos de vídeo. Para celebrar o lançamento, os 100 primeiros membros inscritos terão 20% de desconto na primeira compra de produtos exclusivos da Cabin in the Woods. Isso sem contar os preços, já com desconto que estão rolando na loja agora. Esses descontos valem mais do que até mesmo o plano pago mais alto. Essa é mesmo a melhor forma de apoiar este trabalho, chegar mais perto de uma investigação real do pé grande e me ajudar a seguir buscando respostas. Todos os links estão na descrição. Espero você lá.